Bom, um ponto importante que eu acho que a gente tem que falar da calculadora, né? Por exemplo, essa minha calculadora aqui, ela está fazendo a conta em o ângulo, ela está medindo o ângulo em graus, né? Então, vou botar aqui para você ver. Aonde é que eu sei que ela está medindo em graus? Tá aqui. É difícil de ver, né? Mas é aqui em cima, tem que aparecer um Dzinho, né? Acho que aqui não vai dar para ver. Então, para mudar, vocês têm não tem um Dzinho em cima, né? Então, o que a gente tem que fazer? Você tem que ir no Shift, né? E no Setup, né? Shift Setup. Então, eu fui no Shift, vou botar aqui, eu vim aqui no Shift, e depois eu fui no Mod. Então, para vir para graus, eu tenho que apertar no 3, né? O 3 é o graus. Ah, mas e o 5 ali tá grau. Não, aquilo é outra medida de ângulo. Então tem que ser no 3, né? Então, assim que a gente calcula, faz as continhas em graus, tá? O radiano é uma medida muito importante, ela é usada no sistema internacional, ela é usada no cálculo, tá? Tudo que se faz lá no cálculo é com radianos. E aqui a gente vai fazer, por enquanto, em graus. Tudo em graus, tá? Mas quem faz cálculo já viu ontem, né, que tinha bastante radianos. Tudo era radiano. Lá no cálculo 2. Tá? Bom, vamos lá, estamos com 15. Então, vamos puxar aqui a nossa aula e vamos continuar trabalhando com ela. Nós tínhamos terminado aqui, nós não tínhamos completado a diferença de vetores, né? Bom, nós estamos trabalhando com diferença de vetores. Eu vou fazer o U menos o V, então vou pegar o vetor U menos o vetor V, né? Vou traçar a paralela do U, vou traçar a paralela do... Melhor, traçar a paralela do menos V, traçar a paralela do U, e aí vou obter a resultante, tá? Então, o que tem que ficar bem claro na subtração é que eu tenho o menos V, né? Eu tenho o vetor V. Eu vou somar o U com o oposto de V, ou seja, o menos V. O menos V, repara, se o V vai para cima, o menos V tem que ir para baixo. Né? Então, se eu for fazer o contrário, se eu fosse fazer, né, o V menos U, então eu vou botar o V para cima. Né? Aqui. O V está para cima. Ou melhor, o menos U está para cima. O V continua igual. Ou seja, nessa situação aqui, eu mudo a direção do U. Ou seja, se era U era para baixo, menos U é para cima. E o V continua a mesma direção. Novamente, faço o paralelogramo e traço, então, o vetor resultante. Agora, se eu tenho o caso de três, né? Três vetores. Mesma coisa. Eu vou fazer A menos B, 2, ou seja, o A, melhor, o B, melhor, comecei ali pegando o vetor menos B, né? Então, se o B vai para lá, o menos B tem que ser exatamente o contrário. Né? O A continua na mesma direção, aí eu faço A menos B. Então, o A menos B, tracei o paralelogramo, eu tive o A menos B. Certo? Agora eu vou pegar o resultante, que é A menos B, e vou somar com o C. Então, se eu for somar isso com o C, né, tracei o paralelogramo, então tá ali o A menos B mais C, certo? E
Estéreo, gente, é formar os paralelogramos ou fazer o polígono em estéreo. Agora sim nós vamos ter um trabalhão, né? Trabalhão entre aspas, né? Isso aqui é bem simples. Isso aqui é um problema bem comum lá da teoria das estruturas, né? Que alunos já de disciplinas como Aço e Madeira já me procuraram com problemas parecidos com esse, tá? Então você tem um peso que está sendo sustentado por dois cabos e quer determinar a tração desses cabos, né? O que ele diz, né? O que a gente sabe? A respeito da física que envolve esse problema, a gente não é nosso objetivo trabalhar com a física, nosso objetivo é fazer conta com o vetor, tá? A física resolve o problema dela, o nosso problema não é esse. Na física, como ele é um sistema estático, né? Ou seja, ele não está se movendo, é o que o engenheiro civil quer, o engenheiro civil não quer movimento, né? Então, vou ter que o U mais o T mais o W, a soma dessas três forças é zero. Tá? Esse aqui eu chamei de T, essa aqui eu chamei de U, e aqui eu chamei de W, né? W é o peso. Beleza. Nós queremos que essas três forças, né? Essas três forças, a soma delas, dê zero. Porque se ela não der zero, o negócio está caindo. Beleza. Então tá. Vamos ver o que eu fiz aqui no próximo slide. Aqui no próximo slide, o que eu apresentei? Bom, primeiro, eu coloquei a questão da estática, né? E mais U mais W tem que ser zero. Então, mais U mais W tem que ser zero. Então, se isso tem que ser zero, uma forma de escrever isso de forma mais interessante, porque olha só, eu tenho o U e o T, né? Nós poderíamos escrever de outra forma, mas se nós não escrevêssemos nesse formato aqui, nós poderíamos ter sérios problemas. Então, o que acontece? Dessa forma como está sendo proposto daqui para cá, eu só vou mudar o sentido do vetor W. Tá? Eu vou mudar o sentido do vetor W. De tal maneira que E mais U seja igual a menos W. Ou seja, a soma desses vetores tem que dar menos W. Como assim? Vamos ver se ele faz aqui o desenho. Bom, o U mais o vetor I. Ou seja, se eu somar esses dois vetores, quanto ele tem que dar? Ou seja, se eu fizer U mais T, isso tem que dar menos W. Como é que vai ser o menos W? Ou seja, somei o U mais T, tracei as paralelas. Então, o tamanho dos vetores, o tamanho, a magnitude da tração, não é o tamanho da corda, é a tração, a força. Né? Essa força, né, ela é tal que forma que esse triângulo fique bem fechadinho. Né? Ou seja, o tamanho dos vetores força tem que ser que ele fique bem fechadinho. Ah, então, nesse esquema aqui, o que eu estou vendo? Que o T mais o U, ele fecha o menos W. Ou seja, o menos W é para cima. Por que o menos W é para baixo? Porque é força-peso, né? Ou seja, a força-peso, a gravidade está vindo para baixo. O que é física e o que é a nossa matéria? Então, isso aqui já é geometria analítica, geometria analítica, geometria analítica. A única coisa que é física é isso aqui. Ou seja, isso aqui é a interpretação da física. Não tem movimento. Ou seja, movimento é nulo. Ou seja, não está caindo. Se não está caindo, a soma é zero. O resto é matemática. E, nesse nosso esquema aqui, ou seja, como agora, nosso objetivo qual é o objetivo? Calcular o tamanho da tração.
Qual é o tamanho da tração? Né? Qual o tamanho do vetor t? Qual o tamanho do vetor u? Né? A única coisa que a gente conhece é o tamanho do vetor w. Vamos lá adiante, vamos ver o que acontece. Está aqui o nosso sistema, né? Para nós começarmos a resolver esse problema, né, eu tracei uma paralela, né? E essa paralela aqui, ela foi traçada, porque eu vou pegar os ângulos. Eu peguei esse ângulo em vermelho. Esse ângulo em vermelho vale quanto? Ele vale 60 graus. Né? Ou seja, que ele é oposto. Né? Ou seja, ele é oposto ao 60. Quanto vale esse ângulo azul? Esse ângulo azul vale 30, porque ele é oposto ao 30. Né? Ou seja, eles são opostos e essa reta em azul é paralela à base. Então, esse ângulo azul é 30 e esse ângulo vermelho é 60. Tá. Nesse nosso esquema aqui, vamos colocar esses ângulos, ou seja, esses ângulos em azul e esse ângulo vermelho, eles vão ter que aparecer aqui. Tá. Então, vamos lá. Então, vamos ver. E o ângulo lilás. Esse ângulo lilás, a gente já sabe quanto vale. Quanto é que ele vale? 90. Nossa, quanto? 90? 90? Porque se eu somar o azul, o lilás e o vermelho, isso dá 180. Então, esse ângulo aqui é 30, esse ângulo aqui é 60. Formou 90. Falta quanto? Falta 90. Então tá. Esse ângulo aqui, né, ele é o ângulo formado entre os vetores. Né? Esse aqui é o vetor T. Esse é o T. E esse é o V. O U, né? Então, se ele é formado entre o T e o U, onde é que ele vai estar? Ele está aqui embaixo. Onde é que ele vai estar agora? Lá em cima, né? Ou seja, é esse ângulo aqui. Tá? Então, se ele está aqui, entre o U e o T, só pode estar aqui em cima, porque essa reta aqui é paralela ao vetor U. Tá? Agora eu tracei ali embaixo essa reta, para nós então darmos destino ao ângulo de 60, que é o vermelho, e ao ângulo de 30, que é o azul. Bom, o de 60. E ali está o de 30. Então, por que o de 30 veio parar aqui? Né? Vamos ver o seguinte. O de 30 veio parar aqui meio que o fato de que o de 60... Vamos ver, volta lá. Então, o de 60 está aqui. Né? O de 30 veio para aqui. Se aqui é 90, esse ângulo, esses dois ângulos, eles têm que aparecer aqui de alguma forma. Como? Vamos lá. Aqui está a minha resultante. Né? Bom, vamos ver o seguinte aqui. Tá. Vou apagar aqui. Então, o que acontece? Quando eu pego o ângulo de 60, né? Ele... Aqui está o ângulo de 30. Às vezes... Aqui está 30 graus, para estar em azul. Né? Tá. Então, esse ângulo de 30 é entre a linha e o vetor e o vetor U. Se eu traço essa linha aqui, essa mesma linha, tá? Por ele ter a mesma inclinação, esse ângulo aqui vai ser de 30. Né? Então, para fechar os 90, esse ângulo aqui tem que ser o de 60. Certo? Por isso que ele apareceu essa linha aqui embaixo. Então, para fechar essa angulação aqui, esse ângulo tem que ser o de 60. Tá? Esse ângulo aqui, ele sai por a triangulação. O que acontece? A soma desses ângulos tem que ser 180. Então, 90 com 60, 150. O que falta para 180? Falta os 30 graus. Tá? Então,
Essa é a construção que se faz para fazer essa angulação aqui, tá? Vou só voltar aqui. Então, esse ângulo lilás é fácil, porque é o ângulo entre os vetores, 90 graus. Ou seja, ângulo entre os vetores, ângulo entre os vetores. Como eu vou chegar ao ângulo de 60? Como é que eu sei que esse ângulo de 60 que está aqui vai aparecer lá em cima? Por quê? Porque esse ângulo de 30 aqui, né, é esse mesmo ângulo de 30 aqui, essa mesma angulação. Ou seja, o complemento do ângulo de 30 é 60 graus. Ou seja, para fechar os 90 aqui, sabendo que esse é 30, então esse aqui é 60. Né? Novamente, como é que eu sei que esse aqui é 30? Né? Que alguém está se perguntando, como é que é 30? Ora, porque eu tracei essa paralela. Se eu tracei essa paralela e essa é paralela ao U, essa medida é 30, essa aqui é 30. Tá? Bom, esse olhar de ângulos é bem importante e vai ser bem exigido de vocês isso em outras disciplinas. Aqui nem tanto, aqui a gente faz mais nesse momento. Mas em outras disciplinas isso aparece bem forte, principalmente lá nas estruturais. Tá? Bom, então tá. Feito isso, agora a gente conhece os ângulos dentro do triângulo. Conhecendo os ângulos dentro do triângulo, nós vamos aplicar o quê? A lei do seno. Por que, professor, a gente vai aplicar a lei do seno? Vamos olhar para a lei do seno. A lei do seno, além de nós termos duas igualdades, né, nós temos o quê? Nós temos que conhecer os ângulos. Ou seja, ela depende do conhecimento de ângulos. Nós conhecemos todos os ângulos. Esse aqui é 90. Esse aqui é 60. E esse aqui é 30. Nós conhecemos todos os ângulos. Conhecemos o tamanho do W. Quanto é que é o tamanho do W? O tamanho do W é 200. Ah, professor, mas é o contrário. Ele é 200 para baixo. Para cima vai ser menos 200? Não. O tamanho, o módulo é sempre positivo. O módulo de um vetor é sempre positivo. Independe se ele está para baixo ou para cima. É sempre positivo. Queremos saber o tamanho do vetor P. Queremos saber o tamanho do vetor U. Então, nós conhecemos ângulos e conhecemos um módulo. Tá? É o que aconteceu aqui. Eu conheço os ângulos, conheço o W. Falta determinar esse, ou seja, esse aqui eu conheço. Falta determinar o U e falta determinar o P. Então, vamos ver como é que fica a aplicação da lei do cosseno. Bom, a lei do cosseno. Ah, professor, como eu vou distinguir quando é lei do seno e quando é lei do cosseno? Ora, a lei do cosseno você só tem um ângulo. Você conhece só um ângulo. Você conseguiu a muito custo conhecer um ângulo. Aqui eu conheço três ângulos. Então, lei do. Se você conhece os três ângulos, é lei do seno. Se você conhece um ângulo, você então vai aplicar a lei do cosseno. Então, aplicando a lei do cosseno, nós temos essa expressão. Vamos saber quem vai com quem. Vamos lá. O W, o módulo de W, ele é oposto a 90. Então, módulo de W sobre 90. O módulo de T, ele é oposto a quem? A 60. O módulo de T é oposto a 60. E o módulo de U é oposto a quem? A 30. Né? Repara, como é que ele está formulado aqui? Ó? O W é oposto a gama. W sobre gama. O V é oposto a beta. O V é oposto a beta. E o é oposto a alfa. Ou seja, o oposto a alfa. Organizado. Tá? Assim que funciona a lei do cosseno. Tá? E vocês vê também em mecânica dos sólidos, né? Conversando com a prof. Bruna, ela sempre me fala dessas. Que ela apresenta isso também na primeira aula. Tá? Como eu vou tratar de duas igualdades uma do lado da outra? Bom, partes, né? Então, se eu pegar, por exemplo,
Primeiramente, eu sei que W é 200N, né? Então, W é 200N, eu vou pegar só uma parte. Peguei só isso aqui. Depois eu olho para aquela outra parte. Peguei só essa parte. E aí? Como é que eu vou fazer essa continha? Bom, seno de 90 é 1. Seno de 30 é 1 meio. Então, eu tenho uma equação bem simples. Vai ficar 1 meio vezes 200 e 1 vezes módulo de U. Portanto, o módulo de U é 100. Pelo outro lado, eu vou ter o seguinte. Então, agora eu vou pegar isso aqui com isso aqui. Ah, professor, eu poderia ter pego o U com o T? Também você já conhece o U é 100. Também poderia ser. Mas eu quis pegar este com este. Tá? Então, ficou quanto? 200 sobre 1. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Né? Ah, professor, eu botei na minha calculadora e deu outra coisa. Não deu raiz de 3 sobre 2. Deu isso aqui. Né? Quem está enxergando deu isso aqui. É a mesma coisa que a raiz de 3 sobre 2? Sim, é a mesma coisa que a raiz de 3 sobre 2. Está escrito na forma decimal, né? Raiz de 3 dividido 2. Olha lá. Mesma coisa. Tá? Bom, então, deu raiz de 3 sobre 2. O que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer a continha. Como é que eu faço? 200 vezes raiz de 3 sobre 2 vai ficar quanto? 100 vezes raiz de 3. Né? Ou seja, 200 vai simplificar o 200 com o 2, sobra 100. Então, nós descobrimos o módulo de T. E outra coisa, né? Tem um erro aqui, né, professor? Isso aqui é o que dá fazer Ctrl+V, Ctrl+C, né? Ó, arrumem aí. Ah, eu não postei isso aqui ainda, né? Se não postar, eu posto certo. Tá? Deixa eu ver se eu ponho um aviso. Não, um aviso aqui para eu não esquecer. Senão eu esqueço. Tá. Então tá. Então, ficou isso. Assim, gente, tem que fazer exercício. Por isso mesmo, no próximo questionário, tem um exercício parecido com esse, que vocês tentem replicar e me perguntem caso surgir dúvidas. Como sempre, vocês estão sempre bem ativos, sempre me perguntam as coisas durante a semana. Tá? Beleza. Bom, vamos adiante. Temos mais algumas definições que são bem importantes e que durante o semestre vão aparecer com certeza. Tá? Uma delas, que vai aparecer daqui a um mês, mais ou menos, um mês e meio, é a definição de vetor coplanar. Então, o vetor coplanar, eu tenho um plano π, são vetores que pertencem ao mesmo plano. Né? Por exemplo, vocês estão... Por exemplo, agora eu estou aqui sentado numa mesa. Então, todas as minhas canetas que estão sobre a mesa são vetores. São vetores que estão no mesmo plano. São vetores coplanares. Tá? O vetor W, ele me forma um ângulo de 90 graus. Se ele me forma um ângulo de 90 graus, a gente diz que esse vetor ele é um vetor que não é coplanar. Né? E adiante eu vou dizer que esse vetor ele é um vetor normal. Né? Ou seja, ele forma um ângulo de 90 graus. É um vetor normal. Né? Ou seja, ele aponta, faz 90 graus, é perpendicular ao plano. Então, são algumas definições. Bom, multiplicação de vetor por um número real. Vocês viram lá no vídeo essa definição também. O que acontece se eu multiplico um vetor por um número? Eu vou mudar, eu posso mudar o sentido e eu posso mudar o módulo. Necessariamente, eu posso mudar o módulo. Eu vou mudar o módulo. Tá? E, eventualmente, eu mudo o sentido. Por exemplo, eu tenho o meu vetor U.
O vetor U é esse aqui, bonitinho, com esse tamanho. Tá? Se eu multiplico ele por 2, eu dobro o tamanho dele. Ou seja, eu mexi no módulo. Mas se eu multiplicar ele por menos 1, ou seja, daqui para cá, eu multipliquei ele por 2. Daqui para cá, eu multipliquei ele por menos 1. O que eu fiz? Eu mudei o sentido. Né? Ou seja, eu posso mudar o módulo ou posso mudar o sentido. Ou posso mudar as duas coisas ao mesmo tempo. Como acontece aqui, ó. Eu tenho o vetor A, bonitinho, indo para lá. Mas se eu multiplicar o A por menos 1, eu faço o A vezes menos 1. O que vai acontecer? Além de eu dividir o vetor A ao meio, ou seja, além de eu encurtar o tamanho do A, eu vou mudar o sentido dele. Tá? Ou seja, o sinal negativo, ele muda o sentido. Certo? E a multiplicação alarga ou diminui. Tá? Tudo depende. Se eu estou multiplicando por uma fração, eu vou diminuir. Se eu estou multiplicando por um número maior do que. Se eu estou multiplicando por um número menor do que 1, eu vou diminuir. Se eu estou multiplicando por um número maior do que 1, eu vou aumentar. Por que eu mudei e não falei mais fração? Porque eu posso ter, por exemplo, 3 meios. 3 meios, eu vou aumentar o vetor, né? Então, tá. Bom, vamos ver o que acontece. Vamos trabalhar um pouco essa definição. Vamos pegar essa soma que vocês também tinham lá no exercício inicial para resolver, né? Vamos ver o que acontece aqui. Aqui é bem simples. Vamos pegar a primeira, né? Menos W menos 2V. Eu vou pegar o W e multiplicar por menos. O que vai acontecer? Eu peguei ele pelo outro sentido. Eu peguei pelo sentido oposto. Né? Mudei o módulo? Não, é o mesmo tamanho. Tá? Então, esse é o W. Opa, escrevi errado. É menos W, né? Menos W. Faltou botar ali, ó. Então, eu vou anotar aqui. Então, menos W. Esqueci de botar. Ou seja, esse não é o W, esse é o menos W. Faltou o sinalzinho de menos. Ou seja, menos W. Por que eu tenho que ressaltar que é menos W? Porque ele é o oposto desse vetor. Tá. Agora eu vou pegar o próximo vetor. Eu vou pegar o vetor. Que vetor é esse? Menos 2V. Ou seja, eu modifiquei duas coisas. Eu modifiquei o sentido, ou seja, o V era para lá. Por causa do sinal negativo, ele foi para cá. E o 2, o que o 2 fez? O 2 alargou ele, duplicou o tamanho dele, duplicou o módulo dele. Então, na hora de fazer essa soma vetorial, né, eu traço a paralela ao W, traço a paralela ao menos 2V, e eu tenho então a resultante. Poderia, ou seja, também, fazer pelo paralelogramo, menos 2V, menos W, né? E aí, então, aqui eu tenho a resultante. Bem tranquilo, certo? Sem nenhum mistério, tá? Bom, vamos lá. Ó, tá ali, menos 2. Olha, eu botei já o menos. Agora, vamos lá. Eu vou fazer 2V menos 3W. Vamos lá. Menos 2V, ou seja, melhor, 2V, ou seja, eu aumentei o V e não mudei a direção dele. Por que eu não mudei a direção? Porque ele não está multiplicado por um sinal negativo. Então ele continua na mesma direção. Eu só dobrei o tamanho, né? 2V. Né? O que aconteceu? Eu multipliquei agora o W por 3 e mudei a direção dele. Menos 3W. Né? Então, se eu botasse, se eu fizer na regra do paralelogramo, trazer o W para cá, né? Tá, ele está um pouquinho maior. Né?
Então, na regra do paralelogramo, eu traria o menos 3W e colocaria aqui, né? Vamos ver. E aí, a minha resultante vai vir de lá para cá, né? Vamos ver se ficou direitinho. A regra do paralelogramo e do polígono é a mesma coisa. Tá? Tá. Tracei a paralela ao menos 3W. Tracei a paralela ao 2V e obtive a resultante. Tá? Ou seja, o 3W, o que aconteceu? Eu mudei o sentido dele e multipliquei ele por 3. Ou seja, esse vetor em azul é 3 vezes o tamanho desse vetor W aqui. Por quê? Porque está multiplicado por 3. Se tivesse multiplicado por 5, ele seria 5 vezes o tamanho de W. Tá? Porque a multiplicação interfere necessariamente no módulo, e se eu tenho sinal negativo, vai interferir no sentido dele. Tá? E é isso aí. Ó, acabou a apresentação, né? Bom, isso também indica que a gente está no finalzinho da aula, porque da live, porque já deu a chamadinha que nós temos só alguns minutos, menos de 10 minutos. Então tá, antes de encerrarmos, vamos dar uma olhada lá no Moodle. O Moodle já abriu. Vamos abrir aqui então. Então, olhando aqui no Moodle, vocês têm um feriado vocês e eu, né? Porque eu também dou aula na terça, né? Então, terça-feira é feriado. Quem tem feriado na terça não tem live na terça, né? Mas nós temos live na quinta-feira. Bom, já temos atividade desta semana, né? Aqui depois eu vou colocar as lives. Vamos dar uma olhada rapidinho aqui nas atividades. Vamos ver o que tem aqui. Então aqui, ó, eu coloquei assim, ó, importante, e eu vou ressaltar, importante que vocês me postem o arquivo em PDF, porque na hora de corrigir é muito mais rápido para mim. O Moodle, se o arquivo está em PDF, eu não preciso baixar o arquivo e abrir o arquivo. Tá? O Moodle já mostra o PDF para mim e eu já dou lá o certo ou errado, vejo, dou uma nota. É mais rápido, é mais prático. Então, postem em PDF. Tem gente postando em foto, tem gente postando em Word. Postem em PDF. Tá? Achem um tutorialzinho no Moodle, no YouTube como se converte. É super simples. Tá? Aqui, escrever a resposta no Word. Tá? Se eu disse Word, é porque depois você vai converter em PDF esse Word. Tá? Novamente, escrever a resposta em Word. O que é essa resposta em Word? Você vai dizer para mim, sei lá, ele está dizendo aqui, indica os vetores iguais no paralelogramo. O que é um vetor igual? O AB é igual a DC. Isso, de D para C, né? Ou seja, A para B é igual a de D para C. Em Celso, quando tu diz aí iguais, aí é módulo, E tem o mesmo direção módulo, mesma direção e mesmo sentido. Por que e ele mesmo tem o sentido. mesmo... O módulo é igual. A direção é a mesma, porque eles são paralelos. O sentido, porque tu pode ver, ó, ele vai de D para C e vai de A para B, ou seja, eles estão indo no mesmo sentido, tá? Se o A e o B tivessem virados, aí já não seria igual, né? Não, não seria igual. Não Então ele seria tem que igual. ir sempre Oi? as três características tem que levar em consideração. Isso, exatamente. Exatamente. Tá. Tá? No terceiro aqui... Ali nesse caso, ali, por favor. Nesse caso ali, o D para E é igual do C para E, não são, porque estão opostos, né? O D para E é Pro igual... E, ao C Não. para E, eles estão opostos, C para né? E, eles têm várias coisas aqui que estão complexas, são diferentes. Primeiro é a direção. Eles estão em direções Direção, opostas. né? Eles têm Sim. outras direções. Não posso dizer oposto. Em outras direções. Tá. Sim, Tá? sim. E a mesma Tá certo. direção eles têm que ser paralelos. Tá ok. Tá? Obrigado. Aqui, eles descreva cada combinação de vetores como um único vetor. Então ele pede ali o PQ
né? Ou seja, vamos pegar o primeiro. P para Q e Q para R. Ou seja, então, o que acontece? Se eu pegar PQ, PQ com QR. Bom, isso aqui deve de dar QS. Acho, né? Tudo indica que vai dar o QS. Que dê as resultantes. Isso, exatamente. Tu vai escrever a resultante. Tá? Aqui ele pede para postar. Eu estou pedindo a foto da resolução. Você tira a foto e monta a resoluçãozinha. Você pode fazer não precisa fazer no Word puxando as setinhas. Faz numa folhinha direitinho, a caneta. E colocar daí no mesmo pacote de Word daí, né, professor? Sim, também dá para fazer. Aqui os vetores A e B estão aqui, então o vetor A e o vetor B. Tá? Então você vai usar o vetor A e B para fazer essas continhas vetorialmente. Você já vai fazer a regra do paralelogramo ou polígono para achar as resultantes. No 5, esse 5 aqui é para gerar polêmica em algumas, eu sei disso. Né? E eu vou começar basicamente resolvendo esse exercício na próxima live. Mas enfim, tentem fazer ele, né? Que é ligar. Né? Por exemplo, eu acho que o U é esse aqui, ou seja, sei lá, 2. Eu estou chutando, tá? Pode ser que não seja. Eu olhei ali e achei que fosse. Não olhei para cima. Completem coisas aqui que eu sei que vocês vão ficar com dúvida. Mas é para ficar mesmo. E aí a gente soluciona isso na próxima live. Aquilo que nós fizemos com o cosseno, ou seja, faz o paralelogramo e calcula a resultante pelo lei do cosseno. E aquela história do lei do seno faz pelo paralelogramo, faz toda aquela mesma construção e resolve por lei do seno. Certo? É isso. Bom, pessoal, nós temos 1 minuto e 27 segundos ainda de live. Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês essa semana. Eu vou postar o material agora para vocês terem todo esse material bem organizadinho. E qualquer coisa me perguntem, tirem dúvidas e nos vemos então quinta-feira que vem, certo? Usem álcool gel sempre, usem máscara. Talvez nós vamos ter que voltar com máscaras, né? Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer. Futuro Deus pertence. Certo? Então tá, pessoal. Então tá, bom feriado, aproveitem o fim de semana e até mais. Boa noite a todos aí, pessoal. Boa noite, Obrigado, pessoal. boa noite. Bom final de semana. Obrigado.